A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo e a Núclea apresentam Letras Pretas. Sejam todas, todos e todes muito bem-vindos ao Letras Pretas, o programa que mergulha na literatura produzida por autores da comunidade negra, através do olhar, da escuta e da escrita de quem a constrói. Eu sou Paloma Santos e aqui comigo meu parceiro de microfone, meu querido amigo Max, apresentador. Salve, salve, simpatia! Olá, Paloma, tudo bem, minha querida? Hoje é um privilégio porque nós vamos fazer uma roda, e vai ser uma roda de ideia e de histórias, mas poderia ser uma roda de samba, porque nós vamos falar sobre o livro A Luz de Luiz, Por uma Terra Sem Reis e Sem Escravos. E quem escreveu foi nada mais, nada menos que um parceiro que eu tenho da Saracura, mas é um grande homem do samba, Oswaldo Faustino. Muito obrigado pela presença, irmão. Como você está? Oh, eu que agradeço o convite. Estou ótimo, estou super feliz. Oswaldo, querido, que alegria você aqui com a gente. E temos também mais um companheiro nesse programa, tá, Oswaldo? É alguém que vai nos ajudar a aprofundar o papo de hoje. Eu tô falando do meu amigo, jornalista e leitor atento, Juca Guimarães. Salve, salve, simpatia! Salve, salve, Paloma! Olá, Max! Estamos hoje com uma presença ilustre aqui no nosso programa, que é o seu Oswaldo Faustino, grande escritor, foi chefe do Departamento de Cultura, da História de Cultura do Diário Popular, um grande jornalista, que traz um livro muito legal sobre uma figura histórica que, para a negritude brasileira, é um marco, que é o Luiz Gama. Mas, para começar o nosso papo, tem uma pergunta para vocês aqui, os apresentadores. Se vocês pudessem voltar no tempo, para qualquer época do Brasil, qualquer época do mundo, e conhecer uma pessoa histórica negra, qual época vocês voltariam e quem vocês queriam conhecer? Eu gostaria de conhecer Machado de Assis. Eu vou lá para baixo, irmão. Zumbi dos Palmares. Boa, Machado e Zumbi. O Luiz Gama tem um pouco de Zumbi, tem um pouco de Machado, tem um pouco de tudo. É o nosso herói mais magnânimo em relação à história, porque, como pessoa, o Luiz Gama viveu uma epopeia, que começou a vida dele bem jovenzinho, né? Passou um período difícil de escravização ilegal na época, depois aprendeu a ler, se tornou um grande jurista, um grande conhecedor das leis, foi um grande poeta também, um grande jornalista, e foi um intelectual que atuou profundamente na liberdade do povo negro brasileiro. Então, o Luiz Gama, ele tem um pouco da ilustração, né, da erudição do Machado de Assis e do poder de luta também do Zumbi. Eu queria que o Oswaldo falasse para a gente um pouco como que é, e como foi para ele pesquisar essa história de uma figura tão importante para o Brasil e com uma visão que eu achei revolucionária na época. O livro tem 10 anos já, 2015, que é trazer pessoas da nossa contemporânea, né, da nossa era atual, para a época da Luísa Barrins, do Luiz Gama, esse choque cultural que é tão legal no seu livro também. Pois é, Juca, foi maravilhoso. Agora, eu queria até contar como é que o Luiz Gama entrou na minha vida. É o seguinte, eu passei, como todo jovem do século XX, muito distante de Luiz Gama, né? Muito, assim. O Luiz Gama é um personagem que foi importantíssimo no século XIX. São Paulo, quando ele faleceu em 1882, tinha coisa de uns 40 mil habitantes. O cortejo que o levou para o Cemitério da Consolação, desde lá do Brás, né? Então foi uma caminhada, uma senhora caminhada, tinha cerca de 4 mil pessoas, ou seja, 10% da população paulistana estava lá. Então era uma figura ímpar, né? Quando chega no século XX, ele some, né? Some. Pouca gente se falava nele. E aí, eu era um desses ignorantes com relação a Luiz Gama. Até que um dia, Abílio Ferreira, um jornalista, me convidou para fazer uma caminhada do busto do Luiz Gama no Largo do Arouche até o Cemitério da Consolação. Ai, que legal! Aí ele me fala um pouco do Luiz Gama, eu falo, que legal, poxa, vou sim. E fui. Fomos em 6 pessoas, Abílio, eu, um bombeiro, a esposa do bombeiro e as 2 filhas. E fizemos a caminhada, subimos, chegamos lá no túmulo, lemos o poema Quem Sou Eu, também chamado de Bodarrada. Foi um negócio bonito. Outras pessoas viram a gente ali, também se juntaram. Depois, Max Muratori, um amigo, me liga e diz assim, olha,
consegui um PROAC com uma exposição de fotos sobre Luiz Gama. Eu falei, Luiz Gama. Falou, então, eu estou te convidando para escrever o catálogo dessa exposição, fazer o texto do catálogo. Faço, com o maior prazer. Não passou nem uma semana, eu acho, me liga Gabriela Rabelo, uma atriz e diretora de teatro, que me diz assim, olha, eu escrevi uma peça de teatro chamada O Diabo Coxo, é sobre a vida do Luiz Gama. E eu falei, não é possível, né? Do nada, assim, todo mundo começa a me falar desse cara, né? Aí ele... você poderia vir, eu vou fazer uma leitura dramática, eu gostaria que você visse. Então, vou sim, tal, e fui. Mais uns dias depois, me liga o Marco Antônio Zito Alvarenga, que é um advogado e era, na época, presidente do Conselho de Participação da Comunidade Negra, Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. Muito bem. E diz assim, olha, eu estou te ligando porque nós criamos o Prêmio Luiz Gama e vamos contemplar 14 pessoas. Uma delas é você. Eu falei, aí é demais, né? E fui. No evento, botei lá um terno, gravata, fui todo chique, né? Quando chega, começa a dar o prêmio para as pessoas, tal. Quando chegou a minha vez, e cada pessoa que recebia fazia uma falinha. E eu fui e contei essa história que eu acabei de contar aqui. E disse, olha, é muito Luiz Gama, né? De um tempo para cá na minha vida. Então, eu acho que esse senhor Luiz Gonzaga Pinto da Gama está querendo alguma coisa de mim. Não faço ideia o que seja. Porém, eu quero dizer a ele aqui em público que eu estou à disposição. É só ele me dizer o que ele quer. Cheguei, essa entrega do prêmio foi na Câmara Municipal. Eu saio da Câmara Municipal, eu moro na Freguesia do Ó. Quando cheguei na Freguesia do Ó, eu sentei o computador e escrevi pelo menos uma boa parte desse livro. Depois, aí vieram as pesquisas, claro que eu apelei para a Lígia Ferreira, né, que é uma grande estudiosa, e fui ler tudo que se tinha aí de Luiz Gama para escrever essa história. Mas o meu objetivo, quando eu sentei o computador para escrever A Luz de Luiz, eu falei, eu quero contar Luiz Gama para jovens. Por isso, eu faço um encontro do espectro do Luiz Gama com aqueles 6 jovens, 3 meninas e 3 rapazes, pessoas ligadas ao hip hop, eu sou ligado ao hip hop, né? Então, o que eu fiz? Peguei aqueles 3 jovens rumo à Praça Roosevelt, no meio do caminho eles são pegos por um blackout na cidade de São Paulo, mas eles veem uma luzinha amarela. E aí eles olham e falam, olha, ali é o cemitério da Consolação. Deve ser o coveiro com uma lanterna, né? Só que aquela luz atravessa o portão. Aí eles se assustam e continua descendo a Consolação. Primeiro eles falaram, é uma assombração, mas passa serena por eles e desce a rua. Eles vão atrás, que é a única luz acesa na cidade. E essa luz para no Largo São Francisco. E aí, quando eles se aproximam dela, eles veem o espectro do Luiz Gama no meio da luz, que diz, todas as noites eu atravesso aqueles portões à procura das minhas pegadas. E tô vendo que cada dia elas estão mais apagadas. Então, vou voltar para o século XIX para ver onde é que aconteceu esse descaminho. E eles falaram, seu Luiz, mas o senhor vai embora e a gente vai ficar na escuridão? Falei, então vem comigo. E eu faço esses jovens não lerem sobre o Luiz Gama, não ouvirem sobre o Luiz Gama, verem a história do Luiz Gama acontecendo. E eu faço uma coisa que eu achei genial, eu faço com que eles cheguem lá em Salvador, no Largo do Pelourinho, conhecem uma mulher chamada Luísa, que é Luísa Maim, mas essa mulher está grávida. Ou seja, eles chegam a Salvador
antes do nascimento do Luiz, né? Então eles vão ver realmente a história desse Luiz desde da barriga da mãe, né? Eu confesso que eu me diverti escrevendo esse livro. É coisa feita com muito prazer. Quanto tempo você escreveu? Você falou que você saiu de lá, já saiu escrevendo, escreveu um bom tempo o livro. Eu sei que tem as revisões, tal, mas o escrever mesmo, aquele de pegar e sair escrevendo, quanto tempo? Olha, eu não é uma coisa muito longa, não. Eu acredito que eu não demorei muito, mas mesmo assim, até isso chegar na mão da editora, eu acho que foram uns 6 meses de trabalho. Muito rápido. Muito rápido, mas tem uma coisa. Fora o fato de eu escrever e ler os livros da Lígia Ferreira, Sud Minude, que foi o primeiro biógrafo dele, e outros, né? Quando eu fiz tudo isso, eu falei, não, eu não vou cometer nenhuma gafe. E mandei o texto para a Lígia, para ela dar uma lida e ver se eu estava cometendo algum desatino. E aí ela faz algumas observações, né? Olha, isso aqui não está muito preciso, então eu falei, não está preciso, tira, e fomos fazendo para ficar o mais próximo da realidade possível. E aí eu pedi para ela escrever o prefácio, claro, né? Aí o Happy Hood fez a orelha do livro, e assim a gente ficou bem feliz. Eu ia falar agora do Happy Hood mesmo, porque quando eu li o livro, tem uma atenção que ele fala, ele tinha um tio que tinha falado para ele sobre o Luiz Gama, mas na escola ele nunca ouviu falar do Luiz Gama. Advogados formados no Lago São Francisco nunca ouviram falar do Luiz Gama. Então, assim, existia mesmo um processo muito forte de epistemicídio da figura do Luiz Gama em São Paulo, e no Brasil inteiro. E é engraçado que a gente pensa na potência do que ele fez, o que ele falou, das frases importantes, né? E quando um escravizado mata seu senhor, já em qual for a situação que esse assassinato se cometeu, é legítima defesa. Essa frase é muito importante. Virou uma referência para o movimento negro, né? A gente ficou sem essa conexão com essa figura tão importante que era o Luiz Gama. E o seu livro é tão legal, Oswaldo, porque você coloca todas essas frases, esses momentos, de uma forma muito natural no texto. Então, realmente, o Luiz Gama vivo, pulsante, né? Que é exatamente a minha expectativa com relação à juventude, né? Eu quero que a gente fale e mais. Então, eu já adianto, já vou dar um spoiler, né? Já que eles são ligados ao hip hop, lá no final do livro eu faço eles fazerem um rap sobre a história do Luiz Gama, que é exatamente para que chegue nessa juventude, para que essa juventude não olhe para o Luiz Gama com estranhamento. Porque eu fico pensando em mim mesmo. Pedro Álvares Cabral, Dom Pedro I, Tiradentes e outros personagens históricos conviveram entre eles, porque o passado parece que é em 2 dimensões apenas, né? A gente olha para o passado como se tudo tivesse sido uma coisa pasteurizada. Então eu disse, não, eu quero que olhem para o Luiz Gama como o meu Luiz Gama. Eu quero que a juventude se aposse dele, né? A gente sabe que Luiz Gama foi um homem escravizado durante um período, né? Até os 10 anos. Depois, com 17 anos, ele consegue provar que ele tem a liberdade, porque ele aprendeu a ler, escrever e tudo mais. E eu sinto que nós ainda estamos escravizados na história de Luiz Gama, porque não é massificado que as pessoas saibam que Luiz Gama é preto. Eu acho que no nosso meio, Oswaldo, as pessoas sabem. Você sente o que eu sinto também? Se a gente pegar e massificar para a juventude, como você falou, sejam pessoas brancas ou pessoas pretas, as pessoas não sabem quem foi Luiz Gama e que ele era uma pessoa preta? Então, é importantíssimo que as pessoas descubram o Luiz Gama real. Ele é realmente um herói, está lá no livro dos heróis e heroínas da pátria, precursor da abolição e tudo mais. E isso está aí. Agora, o Luiz Gama é o primeiro, ou um dos primeiros escritores negros desse país
que se declara negro. Ele faz questão de se declarar negro, de dizer que é uma pessoa negra. Foi bem em cima disso a minha pergunta, porque a gente discute tanto, né? Existem tantas pessoas pretas hoje em dia que elas não se entendem como pessoas pretas e estão surgindo diversas discussões ainda sobre o colorismo. Ele já bateu no peito lá atrás, né? Luiz Gama já bateu no peito lá atrás. Não tem essa de colorismo, não. Sou negão aqui, acabou e vamos que vamos. Pois é. E olha que era um mestiço, né? É fundamental a gente entender isso, que é uma grande dificuldade na história do colorismo. Né? Você tinha, por exemplo, a Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, no Rio de Janeiro, e você tinha a Irmandade do Rosário dos Homens Pardos. Isso historicamente, né? Ora, não, negro não, né? Eu sou pardo, sou moreno, né? E coisa assim. O sou moreno é o pior. O sou moreno é de matar. O sou moreno... Porque assim, o que acontece, Oswaldo, na minha percepção? A minha percepção da minha geração, que o sou moreno é porque eu sou moreno, eu sou aceito, serei aceito. Me aceitem, porque eu sou moreno, eu não sou um homem preto. Mas, Max, tem um negócio importante aí pra gente entender. Quem fala eu sou moreno desconhece a origem do nome moreno. Ele vem de mouro. Os mouros que saíram do norte da África invadiram a Europa, a Península Ibérica, e desses caras que saíram da África é que nasce a palavra moreno, só que ela foi clareando com o tempo. Então, ser morena pode ter pele branca, mas eu tenho cabelos escuros, então eu sou moreno, e a cultura moura. Então, uma das coisas que eu me pergunto, né? Como é que os espanhóis, por exemplo, aquele pessoal no futebol, né, agride o Vini Júnior e tudo mais? E eu pergunto assim, mas afinal de contas, quem disse para os espanhóis que eles são brancos? 700 anos de dominação moura, da presença moura, as artes na Espanha, a arquitetura na Espanha é totalmente mourisca. Então, quem disse para eles, né, que eles são arianos, né, que eles podem ter uma postura racista com relação aos negros? É impossível que haja pessoas na Espanha que não tenham sangue negro, né, que não tenham sangue mouro, que não sejam, entre aspas, morenas. Né? Então, é fundamental que se entenda isso. Só que essa é a grande ignorância. Mas é uma ignorância causada pelo chamado Pacto da Branquitude, né? Ou seja, então eu acredito que é fundamental que a gente diga para essas pessoas, olha, é como o Chico Buarque falava, né? Branco no Brasil só se for filho da Xuxa com o Tafarel. Né? Então, é muito engraçado, mas é isso, né? Bora, para de bobagem, né? Para dessa coisa. E Oswaldo, por falar em diversidade, no seu livro, acho que uma coisa muito bacana também, que os seus personagens que criou pro romance tem uma diversidade muito grande entre eles, né? São 3 homens e 3 mulheres, tem um estudante africano, né, que vem da África no Brasil fazer intercâmbio, tem um descendente de oriental, tem um indígena também, né? Então você fez uma escolha ali de personagens que interagem, um grupo de amigos com a diversidade. Isso naquela 2015 era muito incomum, né? Então foi uma sacada genial sua de fazer um grupo heterogêneo, diverso e coeso, né? É isso, é fundamental. Eu não queria privilegiar ninguém nessa história. Eu queria que todo mundo... É assim, Juca, eu vou te explicar melhor. Eu tenho 14 livros publicados, né? Quando eu fui fazer o primeiro, 1999, que a convite do Haroldo Macedo, que ele foi convidado para escrever um livro chamado A Cor do Sucesso. Né? E ele pediu para eu fazer junto. Só que esse livro foi publicado pela editora Gente.
A editora Gente é do Chiniachica. E o Chiniachica reuniu todos os escritores que que iam publicar, e eram bastante, mais de 50 naquele momento, lá na editora dele, e explicou assim: para você ser um escritor de sucesso, primeiro você precisa ter alguma coisa que te incomode. Não escreva sobre o que te dá prazer, escreva sobre o que te incomode. Então você vai perseguir esse tema, precisa te incomodar. Segunda coisa, escolha uma palavra e persiga essa palavra. Eu escolhi a palavra espelho, ou seja, os meus livros são espelhos, eles têm o objetivo de ser espelho. E um espelho que as pessoas negras olhem para eles, para qualquer um deles, e se reconheçam, se identifiquem. As pessoas não negras que olhem para eles, elas podem não se identificar e se reconhecer, mas elas passam a olhar para as pessoas negras com a imagem que as pessoas negras realmente têm, com uma imagem delas, né, delas próprias, sem nenhum ranço, sem preconceito. Ou seja, é assim que eu penso nas minhas obras. E a Luz de Luiz, quando ela nasce exatamente com essa característica. Cada personagem ali, ele está representando um grupo social nosso. Então, por isso que eu fiz questão de fazê-los desta forma. Que aula que estamos tendo hoje. Para você que está chegando agora, este é o Letras Pretas e hoje nós estamos conversando com o autor Oswaldo Faustino sobre seu livro A Luz de Luiz, por uma terra sem reis e sem escravos. Em cima disso, Oswaldo, eu quero, antes de te fazer uma pergunta, eu queria muito fazer a menção à Ana Maria Gonçalves. Ela foi contemplada, na verdade, na Academia Brasileira de Letras e agora ela ocupa a 33ª cadeira da academia. É a pessoa mais nova, não sei se vocês sabem disso, mas ela tem 55 anos, ela é a pessoa mais nova e tudo isso em cima do romance dela, Um Defeito de Cor, que é um baita livro. E a minha pergunta para você é a seguinte, Oswaldo, depois de ter falado sobre a Ana Maria Gonçalves, nós não teríamos que ter uma academia só nossa, não? Porque tem tanta gente nossa que escreveu tão bem quanto a Ana Maria, só que o livro dela não virou enredo de samba, né? Mas é importante a gente entender o seguinte, Max. Essa é uma reivindicação antiga. O grande problema é que criar uma academia é muito complicado, mas eu me lembro que quando a gente começou a discutir, começou a fazer campanha para ter Conceição Evaristo lá da Academia Brasileira de Letras e que a todo momento havia rejeição, eu me aproximei de Conceição e disse a ela: Conceição, a gente tem a ideia de criar uma academia negra de letras, para que a gente não dependa da ABL, para que a gente possa ter uma entidade que trabalha chamada literatura negra, que, aliás, erroneamente, a gente ouviu anos atrás um grande poeta dizer que não podia se falar em literatura negra porque os negros que para cá vieram não tinham literatura. Ou seja, demonstrando um grande desconhecimento do continente africano, achando que a gente era só oralidade. Só reforçando, para as pessoas que não sabem, a ABL existe há 128 anos de fundação, tá? Só para deixar isso muito escuro para que todos saibam, porque a Ana Maria Gonçalves foi a primeira mulher negra eleita para a Academia Brasileira de Letras, o que é um absurdo ela ser a primeira só agora. Queria só emendar, porque eu achei a ideia do Oswaldo maravilhosa. A gente pode, de repente, criar a Academia Black de Letras, já que tem a sigla ABL, né? Já conectando com essa provocação, essa brincadeira, né? No melhor sentido lúdico da palavra, BL, a gente tem agora no nosso bate-papo uma brincadeira, né? Um quadro chamado Bate-Letra. Eu faço uma perguntinha e você responde de bate-pronto. Primeira pergunta: defina seu livro em uma palavra. Espelho. Defina-se em uma palavra. Negro. E qual a conexão entre essas palavras? Eu tinha pensado eu.
Mas eu, como já tinha falado que eu persigo a palavra espelho, se eu estou pensando em espelho negro, eu estou querendo dizer que essa obra, ela tem que, de alguma forma, refletir a negritude, quanto a reflexo e refletir enquanto reflexão, né? É fundamental que a gente entenda que escrever um livro com este objetivo, se ele não gerar reflexão, ele é apenas mais um livro, né? É preciso que as pessoas pensem sobre ele. Então, é preciso que esse espelho reflita a imagem, essa imagem negra do Luiz Gama, esse livro especificamente, a imagem negra do Luiz Gama, esse personagem que mostra para a gente não só a realidade negra do século XIX, mas as consequências da realidade negra do século XIX que se estendem pelo século XXI. Então, o meu livro quer ser um espelho negro, né? Um espelho em que se reflita a imagem do negro e que se provoque reflexões a partir do olhar do negro. Grande Oswaldo, você trouxe para a gente uma aula e uma reflexão importante para além do livro. E tem uma frase que eu acho muito emblemática nessa questão, porque eu não sei de quem é essa frase, mas eu acho ela muito importante. Eu, me armando de livros, eu me livro das armas, né? E com essa reflexão, chegamos ao fim de mais um episódio do programa Letras Pretas. Muito obrigado, Oswaldo, pela generosidade em dividir sua escrita, o seu pensamento com a gente. Já que o assunto é Luiz Gama, eu estou gamada com esse bate-papo. E obrigado também ao nosso debatedor Juca Guimarães por mais uma leitura afiada, sensível e potente. Eu que agradeço muito poder conversar com o Oswaldo sobre esse livro tão interessante, tão profundo, tão denso e essencial para a nossa juventude. O seu Oswaldo, né, nosso grande mestre do jornalismo, também é responsável pela COJIRA, que é a Comissão, né, dos Jornalistas pela Igualdade Racial, que é a comissão no Sindicato dos Jornalistas que discute o aumento de pessoas negras no jornalismo brasileiro. Porque o Luiz Gama também foi jornalista, né? E eu tenho 33 anos de profissão, trabalhei em várias redações grandes de São Paulo, em sites, televisões, jornais, revistas, e nunca tive um chefe negro. E o meu sonho era um dia ser jornalista e trabalhar com o Oswaldo Faustino. Sempre falei, nossa, um dia queria muito que ele fosse meu chefe numa redação. E hoje tenho esse prazer de bater papo com ele. Começo agradecendo novamente ao convite, agradecendo esses seus elogios, Juca. Enfim, e quero dizer só o seguinte, deixo aí para que as pessoas pensem que escravidão não é nada natural. A escravidão é alguém explorando, escravizando o outro. Oswaldo Faustino, grande catedrático, jornalista, comunicador e autor de um livro importantíssimo. A você que nos ouviu até aqui, fica o convite. Leia o livro A Luz de Luiz, Por uma Terra Sem Reis e Sem Escravos. Compartilhe esse episódio e siga com a gente nessa jornada. Letras Pretas é um espaço de escuta, reflexão e celebração da escrita preta. E a gente se encontra no próximo programa. Antes disso, quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bexiga pra ver. Vai no Bexiga pra ver. Ouviu, Juca? Valeu, gente. Até mais. Você ouviu Programa Letras Pretas. Uma apresentação da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, e da Núclea. Apoio Cultural. Shopping Pátio Paulista.